Meus irmãos, com a ajuda de Deus, hoje nós não vamos fazer um sermão como sempre o Senhor nos ajuda a fazer. Geralmente 1 hora de doutrina, de ministração. Mas, irmãos amados, nesta noite, nós queremos trazer uma rápida palavra. Porque hoje o culto foi em ação de graça. Tudo isso aqui foi uma grande ação de graças a Deus pela reforma. Nós não temos como agradecer ao Senhor por aqueles homens, por aquelas mulheres, porque também teve muitas mulheres que favoreceram a reforma protestante. E meus irmãos, nesta noite, eu quero falar rapidamente sobre os 5 pilares da reforma protestante. Os irmãos sabem que a igreja é santa. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja, irmãos, a igreja espiritual, ela é sem mancha e sem ruga. É verdade ou não, irmãos? Está escrito lá na carta aos Efésios que Jesus preparou para apresentar a si mesmo uma igreja sem mancha e sem ruga. Mas, irmãos, existe a igreja espiritual, que é composta dos salvos, e existe a igreja institucional, que é inseparável. A igreja, ela é divina, mas ela também é composta de quê, meus amados irmãos? De seres humanos. E onde há o ser humano, há falha. Onde há o ser humano, pode haver o erro. Onde há o ser humano, pode haver aquilo que não é do agrado de Deus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo disse, no livro de Atos 20, quando ele se despedia da igreja de Éfeso, ele dizia assim, capítulo 20, ele disse: eu sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vocês lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Paulo disse, irmão, que depois que ele partisse, não somente ele, mas todos os apóstolos, iria surgir no meio da igreja lobos cruéis, que não poupariam o rebanho. E essa profecia de Paulo se cumpriu. Depois que os apóstolos morreram, depois que João morreu, Paulo, Pedro, os lobos entraram na igreja. Quem é o lobo? É o falso ministro. Quem é o lobo? É aquele que traz a heresia. Glória a Deus. E surgiram, conforme Paulo profetizou. E esses homens, eles trouxeram doutrinas heréticas para a igreja. E meus amados irmãos, quem conhece a história da igreja sabe que ainda com os apóstolos vivos já tinha lobo. Ainda com os apóstolos vivos. Paulo disse que tinha 2 homens, Himeneu e Fileto. Se você lá em Timóteo, se você ler, vai ver que eles diziam que a ressurreição já havia acontecido. Eles não acreditavam que ia haver uma ressurreição futura. Eles não acreditavam. Eles diziam que a ressurreição já havia acontecido. Lá em Corinto, tinha gente que não acreditava na ressurreição dos mortos. Foi preciso Paulo escrever a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, explicando como seria a ressurreição. Em Tessalônica, tinha herege dizendo que Cristo já tinha vindo, que o dia do Senhor já havia acontecido, e foi preciso Paulo escrever aos Tessalonicenses para mostrar que a vinda do Senhor ainda iria acontecer. A trombeta soaria, os mortos ressuscitariam e os vivos subiriam para encontrar juntos com o Senhor nos ares. Então nunca faltou heresia na igreja, nunca faltou e nem vai faltar. Por isso, irmãos, que o lema, não só dos reformadores, pastor Laels, eu pensava que esse lema, igreja reformada sempre reformando,
foi depois da reforma. Mas os reformadores, eles pegaram esse tema dos pais apostólicos. No princípio da igreja, já havia esse lema: a igreja sempre precisa de reforma. Por quê? Porque tem os hereges, porque tem o pecado, porque tem as coisas erradas que nos cercam. Glória a Deus. Então, irmãos amados, quando surge Lutero, existia muita heresia, irmão. Vocês viram aqui a parte, a superstição, a idolatria. Existia, Cristo tinha deixado de ser o centro da igreja. O centro da igreja, no tempo de Lutero, e até hoje, a igreja, lamentavelmente, a igreja da maioria, até hoje, ela não é mais uma igreja cristocêntrica. Não é cristocêntrica. O que é uma igreja cristocêntrica? Cristo é o centro. Mas infelizmente a religião que a maioria de nós nos criamos não é uma igreja cristocêntrica, é uma igreja mariocêntrica. O centro não é Jesus, o centro é Maria. Glória a Deus. E naquele tempo, pior ainda, era a mariolatria. A salvação já não era mais pela graça de Deus. A salvação era vendida pelo Papa, pelos bispos e pelos padres. Quem desse dinheiro, dizia que quando o dinheiro caía, o monge Tetzel, aquele infame que veio de Innsbruck, na Alemanha, na Áustria. Eu estive já na cidade dele. É uma cidade muito bonita na Áustria, divisa com a Alemanha, Innsbruck. E ele era de lá. E ele correu de lá, irmãos, porque ele ia confessar as senhoras e terminava se envolvendo com as senhoras. E ele foi expulso de Innsbruck e veio para a Alemanha e saiu da Áustria e lá foi colocado. Ele tinha uma conversa bonita e, de fato, para fazer isso que ele fazia, tinha que ter uma conversa bonita. Ele tinha uma conversa bonita e ele foi eleito para vender as indulgências. Vender as indulgências, irmãos. E ele foi eleito para vender as indulgências. O bispo Alberto de Brandeburgo contratou ele e disse: olha, a metade é para mim e a metade é para o Papa. Aquelas indulgências da Alemanha, de Tetzel, a metade era para ficar para Alberto de Brandeburgo, que era o arcebispo de Mainz, ou de Mainz, ele comprou a arquidiocese. Ele comprou a arquidiocese por 10 mil ducados e tomou o dinheiro emprestado aos judeus. Ele pagou ao Papa 10 mil ducados. E agora, para pagar o empréstimo, tinha que vender indulgência. E ele acertou com o Papa Leão X que a metade era dele e a metade do Papa, para construir a igreja de São Pedro, que até hoje está lá, que muitos de vocês já foram lá e conhecem. Então, irmãos amados, a bagunça estava grande. Os padres, eles não eram consagrados por vocação, era por quem tinha mais dinheiro. Era a simonia, era vendido. Por exemplo, vagava uma paróquia, então quem tinha mais dinheiro podia ser um vagabundo, podia ser um prostituto, podia ser um jogador, um bebedor de vinho, de cerveja. Se ele tinha dinheiro, ele comprava a paróquia e ele ia ser o pároco, sem saber de nada, sem conhecer Bíblia, sem saber da doutrina. Ele comprava a paróquia, às vezes um prostituto que tinha 3, 4 amantes, mas ele tinha dinheiro e ele dizia: eu compro a paróquia, ia ser o padre. E tinha deles, irmão, que não sabia latim. Naquele tempo a missa era em latim, e tinha deles que não sabia, e tinha que aprender às pressas, as rezas, as orações, e tinha deles que não sabia. E conta a história, não sei se foi verdade, disse que disse: Dominus Robisco, e ele ficou sem saber responder. O que é que... Vinha para cá que eu lhe belisco. Glória a Deus, porque não sabia o que era. Glória a Jesus. Então, irmãos amados, porque eles não tinham vocação, eles não sabiam de nada. Eles compravam a paróquia, era o pecado da simonia. E vendia indulgência, vendia perdão. João Tetzel dizia: olha, gente, na hora que o dinheiro cai na sacola, a alma do purgatório decola. Glória a Deus. Diz que na hora que o dinheiro caía na sacola, que o parente pagava pelo morto, diz que na hora que o dinheiro batia na sacola, a alma voava do purgatório para o céu. Irmãos, a gente hoje ri, mas naquele tempo o povo chorava.
Hoje é piada, mas naquele tempo o povo pagava chorando para salvar a sua alma e para salvar a alma dos seus parentes que já haviam falecido. Hoje é piada, hoje é caso de riso, mas naquele tempo o povo cria, o povo chorava, o povo dava o dinheiro que tinha. Irmãos amados, e o pior que hoje está aparecendo isso de novo, não mais na igreja católica, mas em igrejas chamadas evangélicas, chamadas. É o mesmo espírito, irmão, quer dizer, aquilo que foi embora, agora está voltando. E o pior, em igrejas chamadas evangélicas. Por isso que está precisando de uma nova reforma, irmão. E agora surge Lutero lendo a Bíblia. Ele foi professor de Bíblia lá em Wittenberg, professor de Sagrada Escritura, porque naquele tempo a Bíblia já existia, a igreja católica já tinha Bíblia, os salmos eram cantados todos os dias, em toda missa tinha e tem 3 leituras bíblicas, uma do Antigo Testamento, uma do Novo Testamento e outra dos Evangelhos. Isso sempre houve. Mas o problema é que não tinha a revelação da mensagem. Lia, mas não explicava. Lia, mas não esclarecia. Lia em latim. E o povo não sabia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, aí levanta Lutero. Porque o profeta disse: aviva, ó Senhor, a tua obra. A obra de Deus, ela nunca vai perecer. A igreja de Deus, as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. Deus vai levantar alguém. Quem pode dar glória para Jesus Cristo nesta noite? Irmãos, a tocha do evangelho, ela nunca vai ser apagada. Quando ela estiver se apagando, Deus vai levantar alguém cheio de azeite. E a chama, ela vai crepitar outra vez, irmãos. Quem acredita que a chama do evangelho nunca vai se apagar? Dê um glória para Deus nessa noite, irmão. Interessante, irmão, que os reformadores, eles eram da igreja romana. Mas lá tinha gente com sede de Deus. Lá tinha gente comprometida com Deus. Mesmo lá dentro, tinha gente, como Deus disse na igreja de Sardes. Deus disse: olha, aí na igreja de Sardes tem muita gente que está morta, mas eu olhei e achei pessoas vestidas de branco. Aquela igreja de Sardes representa a era da reforma. Na igreja romana tinha gente vestida de branco. Quem eram? Eram os sinceros. Era aqueles que tinham sede de Deus. Era aqueles que não se conformavam com o erro, com o pecado, e esses se levantaram. Não só foi Lutero não. Lutero foi o mais audacioso. Lutero foi o mais corajoso. Mas a história tem muitos irmãos, muitos, que não dá tempo de falar. Aí Lutero se levanta. E agora eu vou resumir os 5 pilares da reforma. Primeiro, sola gratia. Por que, pastor, em latim? Porque era a língua que era falada, não só na igreja, mas nas faculdades. Todas as faculdades da Europa, um aluno, se ele fosse para a Alemanha, não tinha dificuldade. Se ele fosse para a França, não tinha dificuldade. Se ele fosse para uma universidade na Itália, não tinha dificuldade. Por quê? Porque as aulas, elas eram em latim. Era a língua franca. Era a língua que todos os países, as pessoas cultas, só as pessoas cultas conheciam. E Lutero sabia latim fluentemente. E por isso que diz sola gratia. Sola gratia quer dizer só a graça em português. Escreve-se T, mas pronuncia-se C no latim. Sola gratia não se diz assim, se diz sola gratia. Escreve-se T, mas pronuncia-se C. Lutero disse: minha gente, a salvação não é por comprar um osso, pensando que é um osso de São Pedro. A salvação não é por comprar uma indulgência. A salvação não é por rezar no pé de uma imagem. A salvação não é por subir de joelho uma escada. A salvação não é jejuar na quaresma. A salvação, ela vem pela graça. Ela vem de graça. A salvação, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O primeiro lema da reforma: sola graça, só a graça.
não precisa pagar nada, não precisa fazer campanha para ser salvo, não precisa fazer campanha dando 7 ofertas na igreja, não precisa fazer campanha vendendo a geladeira, entregando na igreja, não precisa fazer campanha, fazer sacrifício, vender seu carro e dar na igreja, não precisa, porque é pela graça, é pela graça, é pela graça. Quem foi salvo pela graça, levante a mão e dê glória a Deus. Não precisa penitência, é pela graça, só a graça. Eu já vou terminar, por favor não saiam, eu vou fazer um resumo. Depois o Lutero disse sola fide, que quer dizer só a fé. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, por meio de quê, meus amados irmãos? Da fé. Esse é o segundo pilar da reforma, sola fide, que quer dizer só a fé. Você é salvo só pela fé. O ladrão da cruz, o que foi que ele fez para ser salvo? Ele fez alguma obra? O ladrão da cruz, ele deu esmola, ele jejuou. O ladrão da cruz, ele subiu uma escada de joelho. E quando eu não era crente, tinha lá um negócio que dizia que quem comungasse 9 primeiras sexta-feira do mês, diz que escapava do inferno. Era preciso comungar 9 primeiras sextas-feiras do mês. Não sei se alguém aqui fez isso. Quem era da fita vermelha já fez. Glória a Jesus. Hoje você não quer dizer que era da fita vermelha, mas eu lhe conheço. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Está tudo ainda de vermelho aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Eles dizem, irmão, que tem que comungar 9 primeiras sextas-feiras para poder ser salvo. Já outros dizem, não, é preciso, diz que quem rezar para Nossa Senhora 5 sábados, diz que quem rezar com o escapulário de Nossa Senhora do Carmo 5 sábados, a alma sai do purgatório. Aí Lutero disse, não, é pela graça e pela fé, é pela graça e pela fé, é somente crer em Jesus Cristo, crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Só la graça, só la fide, só pela graça e só pela fé. O ladrão da cruz, ele fez alguma coisa para ser salvo? Ele somente teve fé. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele e disse, hoje você estará comigo no paraíso. Quem pode dar glória a Deus por isso é pela graça e é pela fé. Terceiro pilar da reforma. O terceiro pilar da reforma, sola escritura, também é latim, quer dizer somente as sagradas Escrituras. Irmãos, a nossa regra de fé não é visão. Olha, irmão, todo tempo todo tempo aparece uma visão. Eu tenho 35 anos, ou melhor, 38 anos que deixei de ser católico. E quando às vezes eu leio alguma coisa ou vejo alguma coisa, já apareceram novas devoções que no meu tempo não existia. Apareceu uma freira que teve uma revelação. Olha, tem que ser devoto do Jesus misericordioso. Antigamente era para ser devoto do coração de Jesus. Agora já não é do coração de Jesus. Já apareceu outra revelação de outra freira, que agora é o Jesus misericordioso. É um Jesus assim, com um raio azul e um raio vermelho saindo do peito. Não sei se alguém já viu. Aleluia. Meus amados irmãos, é revelação de uma freira, é revelação de um frade, é revelação, não. Aí Lutero vem e diz, para nós essas revelações não servem. Para nós essas revelações não servem. Para nós só a Escritura, só a Bíblia, só a palavra de Deus. Eu quero ver a Bíblia de quem acredita só na Bíblia, quem acredita só nas Escrituras. Levante e diga glória para Deus, porque Lutero disse só a Escritura. Não aceitamos a revelação da freira tal. Teve 3 crianças em Fátima. Vocês estão lembrados que teve 3 crianças em Fátima que tiveram uma visão? Estão lembrados, irmão? Não houve visão, não houve nada. Ali foi uma farsa. E muita gente vai a Portugal atrás daquelas revelações. Aleluia. Mas a igreja protestante, a igreja, aleluia, a igreja da fé reformada, ela diz só a Escritura, só a Escritura, só a Escritura, só a Escritura. E eu quero ver a mão de quem crê só na Escritura. Diga glória para Deus nessa noite.
Nós acreditamos em sonhos, em visões, profecias, mas tudo tem que estar baseado em quê, irmão? Na Bíblia. Se aparecer uma profecia fora da Bíblia, é anátema. O apóstolo Paulo disse ainda que apareça um anjo do céu. Foi assim ou não foi, igreja? Se aparecer um anjo do céu, seja anátema. Se anunciar um evangelho diferente desse aqui, seja anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado. Só a escritura. O quarto pilar da reforma, solos Cristos. Diga comigo, solos Cristos. O que quer dizer em português solos Cristos? Mais alto? Só Cristo, irmão. Nós não precisamos de outro mediador. Nós não precisamos de ninguém para interceder por nós ao lado de Deus. No tempo de Lutero, irmão, a igreja que ele pregou as 95 teses era a igreja de todos os santos. Lá tinha tanto santo que ninguém sabia qual era a cor da parede. Era forrada de santo. Porque a igreja que Martinho Lutero pregou as 95 teses era a igreja de todos os santos. No dia 1º amanhã é comemorado o dia de todos os santos. Amanhã é o dia, e hoje era véspera. E a igreja, estava assim de gente, para adorar os santos, para pedir socorro aos santos, para pedir que os santos intercedessem por eles, para pedir que os santos, um se virava para um santo, outro se virava para outro, outro se virava para outro, outro se virava para outro, outro se virava para outro. Aí Lutero chega e diz: solos Cristos, solos Cristos, solos Cristos, só Jesus. A Bíblia diz, mas Lutero estava baseado na Bíblia. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Eu gosto muito da bendita Virgem. Eu gosto muito do apóstolo Paulo. Eu gosto muito do apóstolo Pedro. Eu gosto muito do apóstolo João. Mas meu mediador perante o Pai é só Jesus. É só Jesus e é só Jesus. E quem pode dizer glória a Deus nesta noite? Solos Cristos. E para encerrar, para vocês não pecarem indo embora. Glória a Jesus. Só lhe dei glória. Diga, só lhe deu glória. Quer dizer em latim? Quer dizer em latim? Só a Deus. Irmão, os reformadores, eles não queriam glória para si. Eles queriam que toda a glória fosse dada a quem? A Deus. Olha para cá, Lutero quase teve um ataque cardíaco quando soube que as igrejas da reforma estavam se chamando de luteranas. Ele ficou nervoso. Lutero era meio agitado, meio bravo. Ele ficou nervoso. Como é a história? Olha, lá na região da Alemanha tal, as igrejas reformadas estão sendo chamadas de luteranas. Irmão, ele ficou nervoso. Ele disse que ele deu um murro no birô, que ele era meio zangado, glória a Deus. Deu um murro no birô e disse: minha gente, vocês estão doidos. A igreja não é para ser luterana, a igreja é para ser cristã. Ele disse: eu sou um estrume. Nessa ocasião, pastor Laelso, pastor Severino, ele disse: eu sou um estrume, eu sou um verme. A igreja não é para levar o nome de Lutero, a igreja é para levar o nome de Cristo. Infelizmente desobedeceram. Mas os próprios luteranos sabem que Lutero ficou nervoso, porque o tema dele era esse: só lhe dei glória. Quer dizer que a glória deve ser dada somente a quem, irmãos? A quem, meus irmãos? Para encerrar, Calvino. João Calvino, irmão. Os irmãos sabem que naquele tempo, quando morria uma pessoa santa, quando morria uma pessoa de uma vida dedicada a Deus, o que era que os cristãos faziam com aquela pessoa que morreu? Idolatravam. Aí Calvino, sabe o que ele fez? Na hora que estava para morrer, ele chamou 4 cavaleiros. João Calvino, reformador francês, que trabalhou na Suíça. Ele disse: chame 4 homens de confiança. Não sabe que os suíços, eles são pessoas muito honestas. Por sinal, o Papa, a guarda que guarda o Papa não é a de Roma.
A guarda que guarda o Papa é a guarda suíça. Por quê? Porque os suíços são famosos pela confiabilidade. Isso é diferente do Brasil. Glória a Jesus. Aleluia. Calvino chamou 4 soldados suíços, 4 cavaleiros, eu já vou encerrar, e disse assim: olha, quando eu morrer, vocês vão me enrolar o corpo, vão me levar nas costas e vão me enterrar na floresta, no lugar onde ninguém saiba. Aí alguém disse: por que, Calvino? Por que, reverendo? Ele disse: porque eu não quero ninguém olhando para minha cova, eu não quero idolatria, porque eu sou um verme. A glória é para ser dada somente a Deus. Eu fui na Suíça e lá tem, no cemitério lá perto lá da igreja, tem um túmulo que tem JC. Aí o guia, coitado, o guia sem conhecimento histórico, disse: esse JC deve ser a cova de João Calvino. Eu disse: esse JC pode ser Zé Carlos, pode ser José Carlos, José Calói. Agora João Calvino não, porque João Calvino foi enterrado num lugar onde ninguém sabe. Porque ele não queria ninguém perto da cova dele, nem rezando, nem acendendo vela, porque ele dizia que a glória é só para Deus. Foi enterrado numa floresta, onde ninguém sabe. Porque somente a Deus era glória. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus.